Vamos começar mostrando como é que faz a remoção do rolo de papel, né, e posteriormente eu vou mostrar como é que faz a impressão de folhas soltas. Tá? Então basicamente você pede para alimentar e ela faz o processo automático. Tá? A máquina é bastante inteligente, bastante intuitiva. Tá? Então como vocês podem ver, ela rebobinou a folha, né, e aí você tira de forma bastante fácil, bastante prática. Tá legal? Para fazer a colocação da folha solta, você pode aceitar papéis aí de largura até 914 milímetros, né? E você pode trabalhar com diversos tipos de mídia, papel, desde que seja próprio para tinta dye à base d'água, tá legal? Essa guia de ajuste é para mostrar para vocês, né, que ela aceita papéis soltos, né, de várias larguras e vários comprimentos também. Inclusive papéis de tamanhos personalizados você consegue fazer, tá? Então agora a gente vai pegar uma folha de papel A4. Essa guia, esse batente, né, lateral da máquina, onde você guia e faz o ajuste para que a folha não entre solta. Então faça o alinhamento por ela, né, e a guia cinza é o ajuste que você faz para que a folha desça, né, livremente solta, né, para que você não tenha problema que a máquina não reconheça. Se a máquina tiver 1 milímetro fora, né, ela reclama e aí ela pede para você fazer o alinhamento correto. Tá? Então a largura do papel ela identifica automaticamente, o comprimento você precisa informar, né, qual é o comprimento do papel. Isso se for um papel pré-formatado ou, né, de padrão de mercado, como A4, A3, normalmente ela reconhece. Caso ela não reconheça, você informa somente o comprimento. Tá legal? Para recolocar o rolo é bastante simples, né? Então você simplesmente pode soltar, né? Ela tem 2 amortecedores. Tá? Então eu soltei propositalmente, né, para mostrar que ela é bastante segura e principalmente para rolos mais pesados. Tá? Então você consegue soltar sem muitos problemas. E para fazer a alimentação do papel é bastante simples, é simplesmente encaixar. Tá? Neste caso, propositalmente nós colocamos um rolo de papel que já estava previamente marcado e configurado para identificar o tipo e o comprimento, né, restante do rolo. Então, como vocês vão perceber, existe um código de barras, né, que quando ela retira o papel, ela faz impressão antes de remover o papel. Tá legal? Se preferir, pode fazer impressão de folha solta, né? Isso serve para facilitar a vida, o dia a dia do trabalho de vocês e saber se aquele rolo vai ter papel suficiente para o trabalho ou não. Então, como vocês estão percebendo, ela está fazendo o ajuste, né? Ali existe um código de barras. Essa máquina aceita diversos tipos de mídia, tá? Mídias de diversas espessuras, até você pode trabalhar com vários tipos de materiais, tá? Desde que todos eles sejam da tinta dye à base d'água. Então, como vocês podem ver, aí tem o código de barras, né, com a informação do tipo do papel e o comprimento. Vamos falar sobre a substituição dos cartuchos de tinta, que é bastante simples. Então, neste caso, a gente vai dar um exemplo que o cartucho ciano ele acabou. Então, o cartucho você só troca quando realmente ele acaba, porque o equipamento ele possui um sistema de subtanque, tá legal? Então, basta você levantar a trava, retira o cartucho usado, né, e coloca um cartucho novo, tá? Não tem como trocar os cartuchos, eles possuem travas, né? Então, como vocês podem perceber, ele parou de piscar e você pode trocar. A vantagem é que você pode trocar os cartuchos com equipamento em movimento. Então, de um lado você tem as coloridas, né? E do outro lado você tem os cartuchos preto, tá? Então, são são 2 cartuchos mate BK, né? Que são preto fosco, e um cartucho preto brilhante, que é para fazer imagens também. Então não tenho necessidade de trocar tinta fosca ou tinta brilhante. Eu posso fazer imagem ou traço no mesmo equipamento. Cada cartucho desse possui 130 ml, né? E como o preto é o cartucho que mais utiliza, ela possui 3 cartuchos de preto. Tá legal? Para dar um reforço maior, né? E uma qualidade melhor no equipamento. Tá legal? Vamos mostrar agora como é que faz a substituição da cabeça de impressão. Existe um procedimento que você precisa fazer no painel do equipamento e ela traz a cabeça de impressão para essa posição que vocês estão vendo. O procedimento de troca de cabeça de impressão é extremamente simples. Ele está mostrando passo a passo aí no próprio equipamento.
Tá? E como vocês podem ver, vocês abrem as travas, né? Retira a cabeça de impressão, então essa é a cabeça de impressão, como vocês podem ver, está aí na minha mão, né? Aqui são a entrada das tintas, né? Os contatos. Então você teoricamente colocaria uma nova, fecharia, né? E aqui na lateral você tem um ajuste de cabeça de impressão, tá? Caso seja necessário fazer, existe um procedimento para esse ajuste também. Então, como vocês podem ver, é extremamente simples, tá? Nessa parte aqui é onde faz a trava, né, para a segurança do equipamento, né, onde o equipamento trava a tampa dele. Outro ponto importante é o reservatório de tinta usada. Então, como vocês podem ver, esse é o cartucho de tinta usada do equipamento, né? Uma dica que a gente sempre dá é deixar o equipamento sempre ligado, tá? Porque isso economiza bastante. Vamos falar do painel do equipamento, onde você tem a parte de alimentação de papel, rolo ou folha solta, né? A parte de menus, onde ele traz para a raiz principal, os níveis de tinta, aqui é o menu de trabalho, onde eu consigo identificar o log dos equipamentos, dos trabalhos, né? O que foi impresso, e através desse log eu consigo identificar uma série de informações. Então aqui no painel da máquina ela traz os 3 últimos, né, trabalhos, então ela me fala o nome, o usuário, início, fim, e uma informação extremamente importante, o total de tinta consumida. Eu tenho o total das tintas consumidas e também tenho o total por tinta, né, ciano, magenta, yellow, matte black, né, e o próprio preto também. Essa é uma informação extremamente importante, que esse equipamento você sabe exatamente quanto consumiu, né? E aqui o menu de ajuste de sistema, onde eu tenho ajustes, manutenção, troca de cabeça, ajuste da interface, do endereço IP e informações desse sentido, tá? Então é bastante fácil e intuitivo. Botão Power, botão de parar, botão de navegação, botão de corte, né, caso eu queira cortar manualmente, botão de alimentação de papel para jogar para fora, né, o botão de back para você voltar à operação, tá ok? Vamos agora fazer uma impressão de traço simples, né, como se fosse aqui no caso a gente tem uma planta de uma residência, né, de um projeto arquitetônico, né, e aqui eu estou fazendo a impressão no driver de impressão e utilizando um recurso chamado Free Layout. Esse Free Layout é um recurso que eu sempre utilizo, por quê? Porque ele me mostra exatamente como vai sair a minha impressão antes de eu fazer a impressão. Isso me ajuda muito a economizar papel, a fazer vários tipos de configuração. Então, como vocês estão vendo, ele me abre um preview na minha tela e aí é exatamente a largura do meu trabalho, né? Eu consigo inclusive fazer edições, cortar, manusear esse tipo de trabalho, rotacionar, né? Então eu tenho um nível de precisão bastante interessante, né? Eu consigo fazer, se eu estiver utilizando um papel adequado, ela me mostra inclusive, né? Ela vai me mostrar aí a quantidade de papel que eu vou imprimir antes mesmo, né? O consumo de papel antes mesmo de sair a minha impressão, então ela já calcula isso. E se eu estiver utilizando o papel adequado, ela consegue fazer impressão sem bordas, tá legal? Esse aqui é um exemplo da velocidade de impressão, tá? Então eu estou utilizando normalmente o modo rascunho e o modo mais rápido que o equipamento consegue fazer. Como vocês podem perceber, a velocidade do equipamento é bastante rápida, né? Eu fiz questão de colocar o tempo em que deu o Enter no trabalho, para que mostre exatamente o tempo de processamento do meu computador até a primeira chegada do primeiro bit aí para o equipamento, para ele efetivamente começar a fazer a impressão, tá? Outro ponto importante é que mesmo no modo rascunho, ela consegue dar essas linhas e esses chapados pretos, né? É bastante interessante, porque eu consigo trabalhar mesmo no modo rascunho numa velocidade extremamente rápida do equipamento, tá? Então, como vocês podem ver, ela já está chegando bem próxima do final dela. Esse foi um teste real, né? A imagem não está acelerada. E ela demorou aí cerca de 1 minuto e 5, desde que eu apertei o Enter na minha máquina até a saída definitiva da impressão. Vamos agora fazer a impressão de traço, né? De colorido, né? Seria exatamente o mesmo projeto, a mesma planta, só que de forma colorida. Como vocês podem ver, é um arquivo de 774 KB, né? Não é um arquivo tão pesado, né? Mas a gente tem um teste mais pesado aí que a gente pode fazer. Também vamos utilizar o recurso do Free Layout,
ok? Eu sempre gosto de utilizar o Free Layout porque caso você configure errado, não esteja na escala correta, o Portrait, Landscape, sempre dá algum tipo de problema. Ele é acumulativo, né? Então se eu quisesse ir mandando vários trabalhos para otimizar o papel também eu conseguiria. E aqui, como eu não quero descartar a primeira planta, eu reorganizo da forma que eu achar melhor e visualizo exatamente como vai sair na minha planta. Se eu quisesse tirar essas margens brancas também, eu poderia ajustar um pouco melhor no papel, mas não é esse o caso. Aqui ela vai estar me informando qual quantidade de papel que irá consumir, né? E eu também tenho os mesmos ajustes de driver que eu teria no meu driver, eu teria aqui também. Então aqui a gente vai mostrar, né, uma imagem colorida para ver o desempenho dela, se ela faz exatamente a mesma coisa que ela fez num traço preto e branco. Tá? Então, como vocês podem perceber, ela está piscando, né, está processando os dados, recebendo os dados do meu computador, né, e aí ela já iniciou o processo dela. Outro ponto importante é que o modo que nós estamos utilizando é o modo rascunho. Tá? Então perceba que a qualidade, mesmo no modo rascunho desse equipamento, é muito boa. Eu posso garantir para vocês que 90% dos clientes utilizam o modo rascunho, porque é o mais rápido e é o mais aceitável. Tá? Então tá aí uma imagem colorida, né, sendo impressa nessa velocidade que vocês estão vendo. Ao final de cada impressão ela faz o corte e ela vai dar praticamente o mesmo tempo de processamento, né? A outra impressão foi 1 minuto e 5, essa impressão foi 1 minuto e 9. Bastante interessante. Vamos agora fazer uma impressão de uma imagem. Essa imagem tem 77.39 MB, é uma imagem pesada, bastante carregada, né? Com bastante imagem tratada no Photoshop. Também vou utilizar o recurso do Free Layout. Essa informação de Get Information ela é importante porque ela pega já automaticamente as configurações que eu tenho determinado no meu equipamento. Tá? Aqui eu vou informar que é uma imagem e eu vou imprimir numa qualidade, né, neste caso aqui, rascunho também, tá? Para mostrar para vocês aqui o quanto é rápido e a qualidade do equipamento. Tá? Aqui eu estou informando o tamanho do papel, né, qual é o papel que eu vou fazer a impressão. E ela tem essa opção, né, não é o caso, mas se eu quisesse economizar papel, ela rotacionaria a imagem para deixar de forma mais econômica, né, sem aqueles grandes espaços em branco para economizar o papel. Então ela já dá uma prévia, inclusive no próprio driver. Tá? Eu normalmente utilizo o próprio Free Layout para fazer esse tipo de ajuste, tá ok? Outro ponto bastante importante, né? Eu posso fazer posters também, se eu quiser. Né? Aqui é onde eu seleciono o Free Layout, ele me desabilita algumas outras opções. Tá? E essas opções eu posso acessar lá dentro do próprio Free Layout, utilizando o recurso de ajuste de qualidade de imagem, esse tipo de coisa. Tá legal? Aqui ela me deu uma mensagem. Neste caso, eu estou utilizando um papel glossy, então eu posso fazer o ajuste para que saiam sem bordas, né? Então é isso que eu vou fazer. Então eu ajusto da melhor forma possível. Eu posso extrapolar um pouquinho, né? Vazar um pouco a minha imagem, né? Sangrar ela, onde eu quero fazer a imagem sangrada no meu equipamento. Tá saindo um pouquinho de filetinho branco do lado, então eu posso fazer um ajuste mais preciso. Tá? Muito bem. Aqui eu tenho os ajustes, né, o acesso, eu já pego a informação do equipamento. Determino que é a imagem, né, e vou fazer a impressão em modo draft, que é o modo rascunho. Como eu estou utilizando papel comum, tá, ela não me permite fazer impressão sem bordas. Tá? Se eu estivesse utilizando papel glossy, eu conseguiria fazer impressão sem bordas. Tá legal? Então, neste momento eu mandei fazer a impressão, né? Vamos ver quanto tempo ela demora para fazer essa imagem colorida. Lembrando que o tempo efetivo de impressão ele consegue fazer até 60 metros, 60 formatos por hora.
Vai depender também do tempo de processamento que eu estiver utilizando no meu computador. Tá? Então essa é a imagem saindo. Em termos de imagem, né, isso é o que pior pode sair no equipamento. Tá? Papel comum e o modo rascunho do equipamento. Como vocês podem ver, mesmo assim a qualidade que ela tem é bastante aceitável. Tá? Obviamente, se eu colocar um papel melhor, um papel gloss e deixar uma resolução melhor, a qualidade do equipamento fica bastante interessante. Tá? Ela é bem aceitável, aí, principalmente para mídias internas, fotografias, banners, né? Todo tipo de sinalização interna, ou qualquer tipo de fotografia que eu tenho que apresentar internamente, a qualidade do trabalho fica muito boa. Tá? Fica bastante... É um trabalho diferenciado. Como essa imagem é um pouco mais pesada, né, ela demora um pouco mais para processar o arquivo do que propriamente a impressão. Tá? Tá finalizando. Então ela finalizou em 2 minutos e 1 segundo. Tá legal? Esse é o resultado da impressão. Como vocês podem ver, tem algumas faixas, porque ela está no modo rascunho. Mas, apesar do modo rascunho, a gente consegue atender. Esses são os outros arquivos impressos, né, mostrando de uma qualidade de uma forma geral. E esse é o primeiro arquivo que nós mandamos em modo rascunho, como vocês podem perceber. Está no modo chapado, bem interessante. O que eu quero mostrar agora para vocês, tá, é o Status Monitor. Na maioria dos equipamentos possui algum recurso, né, onde você identifica o nível de tinta, o nível do cartucho de manutenção, como estão os rolos. Né? Mas o mais importante nesse equipamento, né, na IPF 750, é que ela vem esse botãozinho aqui no próprio driver do equipamento, né, chamado Accounting. Tá? Essa, sem dúvida, é um grande diferencial, é uma forma que você tem para fazer para conseguir ganhar e controlar os seus custos. Tá? Esse Status Monitor você consegue acessar ele através do próprio driver, né? E quando você clica nesse botãozinho Accounting, ele te traz uma janela que ele te dá um relatório detalhado de cada um dos trabalhos que foram impressos. Tá? Então, se eu clicar em um dos trabalhos, né, eu consigo identificar qual o total do custo do trabalho, né, quem é o proprietário, quem imprimiu, quanto consumiu de papel, de tinta, de outros custos. Né? E aí eu consigo identificar cada uma das tintas, o quanto foi o custo e o quanto que foi o consumo de cada uma desses custos aí, tá legal? Então eu consigo precisar, né? E como é que eu configuro isso? Eu entro aqui no próprio equipamento, eu determino para ele qual o formato da data, da moeda, né? Eu parametrizo aí quais são os parâmetros, né? No caso no Brasil a gente usa sistema métrico, né? Então a gente determina isso uma única vez. E aqui eu determino quais são os custos de cada um dos suprimentos. Neste caso eu estou exemplificando, colocando que cada cartucho de tinta custa R$ 232. O papel eu informo a largura e o comprimento dele e informo o valor dele. Né? E aqui eu consigo alocar outros custos, a cabeça de impressão e o cartucho de manutenção, por exemplo. Eu poderia colocar a mão de obra, poderia colocar aluguel do imóvel, né? Ou qualquer outro custo. E como vocês podem perceber, eu posso separar esses trabalhos, né, por hora, por dia de trabalho, né? Ela me traz o volume diário de cada um, por semana de trabalho, ela consegue separar, e mensalmente. Então eu consigo identificar, por exemplo, que no mês de novembro, né, eu tive um custo de R$ 9,00, consumi 13 ml de tinta e 7,8 metros quadrados de papel. Tá? Isso é possível fazer. Tá? Tudo isso eu consigo exportar, né, os trabalhos listados aqui, por exemplo, para uma planilha do Excel, e eu consigo trabalhar esses custos.
né? Eu consigo, junto com o meu cliente, identificar qual foi o custo de cada um dos trabalhos impressos, quem imprimiu, quanto tempo demorou, se foi cancelado ou não, né? E aí o custo e o consumo de cada um das tintas e mais, né, os custos adicionais que eu coloquei para serem analisados também.